Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira parte, que é a nossa profissão de fé. Estamos na sessão número 1, primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Nós estamos também no capítulo 3º, que é a resposta do homem a Deus. Então, no capítulo 2º, nós estudamos aí a Sagrada Escritura, que que o homem, Deus vem ao homem, ele se revela, ele se mostra, se apresenta, fala com o homem, né? E agora, então, o capítulo 3º é a nossa resposta a Deus. Então, estamos estudando aí vimos aí exemplos de fé, como Abraão, Nossa Senhora, né? A nossa querida Virgem Maria. Vimos aí também, sei em quem pus minha confiança, crer somente em Deus, crer em Jesus Cristo, crer no Espírito Santo. Hoje nós vamos entrar, então, nas características da fé. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas de meu Pai que está nos céus, vai dizer Jesus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Então, querido irmão, querida irmã, a fé é um dom de Deus. Veja, nosso Deus, ele veio se revelar muito bem, mas para que nós creiamos nele, porque é muito difícil para nós, seres humanos, acreditar numa pessoa que fala para nós através dos outros, não é? E acreditarmos então no que essas pessoas estão falando, que elas ouviram Deus, que Deus falou com elas. Então fica muito difícil para nós acreditarmos isso. O ser humano é muito... Todo ser humano, né? O ser humano, ele é muito limitado, né, nas suas coisas. É uma criatura com muita limitação de conhecimento, de entendimento. Porque o ser humano conhece as coisas que estão aqui no mundo, que vão se apresentando, e o ser humano vai descobrindo essas coisas graças à inteligência que Deus deu ao ser humano. Muito bem. Agora, para acreditarmos em Deus, em alguém que nós não vemos, que nós não conhecemos, então é necessário o dom da fé. Então, ele nos dá, olha, veja como que Deus age. Ele nos dá o dom que é dele, que é uma graça dele. Ele dá esse dom para nós acreditarmos nele. Então veja quanto que ele resolve já o nosso problema, né? Eu creio que ele resolve aí 99% do nosso problema. 1% cabe a nós. Mas então, querido irmão, querida irmã, é um dom que Deus dá, é um dom por infusão, porque é claro, é dado no nosso batismo, muito bem. Também nós temos aí o dom carismático da fé, que é um dom sobrenatural também, um dom que vem pelo Espírito Santo, evidentemente. Mas é um dom já para ser usado, então, de uma outra forma. Bem, mas o dom da fé é um dom que Deus nos dá para acreditarmos na palavra dele, na revelação dele, acreditarmos no testemunho das pessoas, principalmente dos apóstolos, e acreditarmos em tudo que ele falou, em tudo que ele revelou, inclusive no seu próprio Filho, que veio e pregou o amor, a misericórdia, pregou aí, meu Deus, o Evangelho é a coisa mais linda, maravilhosa que nós podemos ouvir, que nós podemos conhecer,
Porque o que o homem conhece aqui da Terra, aqui do nosso planeta? Conhece as coisas que estamos vendo. E principalmente as más notícias, as coisas ruins. Agora, as coisas boas, a boa notícia de que nós vamos para o céu junto de Deus, e lá nunca mais sentiremos tristeza, nunca mais choraremos, nunca mais sentiremos dor, frio, fome, nada, abandono, nenhum tipo de sentimentos negativos. Não, nós só teremos alegria. É alegria eterna, não é alegria passageira como nós temos aqui, alguns momentos de alegria. Não, é alegria perene, constante, eterna, nunca para, nunca termina. Então isso tudo nós acreditamos pelo dom da fé, porque isso aí são mistérios, né? São coisas aí que nós não vimos, que nós não contemplamos, que nós não vivemos. Eu nunca vi Jesus, eu nunca estive com Jesus, sentado ao lado dele, conversando com ele, como assim os apóstolos estiveram. Então nós temos que acreditar nessas pessoas. Agora, para isso o Senhor nos dá o dom da fé, que é uma graça. É uma graça para nós entrarmos no plano de Deus, né? Nós entrarmos aí na vida divina. Então, como que eu entro na vida de Deus? Pela fé, pelo dom da fé que o Senhor me dá. Então, eu passo a entrar nessa vida que não pertence a mim, que não é minha, mas é de Deus, mas Ele me oferece essa vida. Isso que é interessante. Deus me oferece uma vida nova, não essa vida que eu tenho aqui. Eu estou acostumado aqui na Terra. Não, é uma vida no Espírito, é uma vida na graça. É uma vida que você está mirando, você está focando na vida eterna, na outra vida, vamos dizer assim, após a morte, não é? Então, aí diz aqui, então, o documento Dei Verbum, ainda no número 153, né? Para que se preste esta fé, né? Nós já lemos isso, só vou repetir. Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus. O que é uma graça prévia e adjuvante? Quer dizer, existe uma graça prévia, algo que vem antes. Algo que o Senhor me deu antes para eu poder acreditar depois. Então, Ele me deu para eu poder acreditar. Então, por isso que é graça prévia. Ok? E adjuvante. Por que adjuvante? Porque vai me ajudar, está junto comigo. Está ao meu lado. Está dentro de mim, está ao meu acesso, foi dado para mim. Então, isso é uma adjuvante, né? E, além disso, tem os auxílios internos do Espírito Santo. Bem, o que são auxílios internos do Espírito Santo? Nós chamamos de moções. O que são moções? O Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, muito sutilmente, nós não percebemos isso. Mas ele vai trabalhando dentro de nós para ir colaborando conosco, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente, né? Os olhos da fé, como nós dizemos, né? Abrindo os olhos da fé. Aqui diz abre os olhos da mente, é a mesma coisa. E dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Então nós passamos a acreditar que a palavra de Deus é verdade. Nós passamos a acreditar que Deus falou somente a verdade e toda a verdade. Deus nunca disse uma mentira para nós. Deus nunca disse para nós algo que Ele não poderia cumprir de forma alguma. Então o Espírito Santo, Ele que vem nos convencer, como está escrito ali no Evangelho de São João, né? Ele nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Olha, eu vou ler aqui para você. João 16. João 16, versículo 8. Aqui ele está falando, Jesus está falando do Paráclito, né? Parakletos em grego quer dizer advogado, aquele que te defende, aquele que tomou sua causa. Jesus foi o primeiro Paráclito, na verdade, né? Ele foi o nosso primeiro advogado, aquele que se colocou no nosso lugar, tomou o nosso lugar, inclusive na cruz, né? Nós que tínhamos que estar pregados na cruz pelos nossos pecados, e ele foi pregado na cruz pelos nossos pecados, porque ele mesmo nunca pecou. Então ele foi o primeiro Paráclito, agora virá o segundo, dizia ele aqui. Ele estava se despedindo já das pessoas, porque ele já havia
ele já havia sido ressuscitado, né? Já tinha passado pela sua paixão, morte e ressurreição. Então ele está aqui se despedindo dos seus discípulos, né? Bem, e aqui ele vai dizendo então que, aliás, perdão, ele não, eu me enganei aqui. Ele estava indo para a paixão, morte e ressurreição. Isso mesmo. Ele estava indo para a paixão, morte e ressurreição. Então ele estava se despedindo porque ele não os veria mais vivos, né? Assim, não teria mais uma reunião com eles, não é? Então ele estava conversando aí, ele estava explicando toda a situação, como é que seria. Então eram os seus adeuses e suas despedidas, então vamos dizer assim, como está aqui na palavra de Deus. E no capítulo, então, 16, versículo 8, ele diz: e quando ele vier, quer dizer, o Espírito Santo, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores, por exemplo. Tem muita gente, aliás, eu fui uma vez na casa de um amigo nosso, e a esposa dele certamente havia falado para ele: olha, vai vir aqui em casa o Luiz Carlos e a Edna. A Edna era amiga já dela há muitos anos, estudaram juntas, se formaram juntas. Então, no tempo da sua juventude, minha esposa era amiga dessa mulher, dessa pessoa. E ela se casou então com esse rapaz aí, e certamente, né, eu tirei essa conclusão porque eu já vou explicar aqui para vocês porque eu cheguei a essa conclusão. Certamente ela já havia falado para ele: olha, então eles são aí pessoas da igreja, são muito católicos, então vê lá, né, a conversa que você vai ter com o Luiz Carlos aí. Eles nos convidaram para ir jantar com eles e o marido preparou lá um churrasquinho. E então, aí qual foi a minha surpresa? Que ao entrar na casa, e daí eles já me chamaram ali para ir no fundo da casa, ali onde tinha um lugarzinho. Sentamos ali para começar a conversar, só eu e ele, não tinha mais ninguém. Era só nós quatro, né? Minha esposa com a amiga dela e eu com esse rapaz. E imediatamente ele já começou a falar contra a Igreja Católica, contra Deus. E daí ele me perguntava assim: Luiz Carlos, que pecado que eu tenho? Aí Jesus fala que a igreja fala que eu sou pecador. Mas que pecado que eu tenho? Eu sou um homem bom. Eu tenho minha empresa, eu pago direitinho meus funcionários. Não maltrato ninguém, não roubo de ninguém. Que pecado que eu tenho? Então, se não for o Espírito Santo para convencer a pessoa de que ela é extremamente pecadora, e quanto mais, olha o que eu vou dizer aqui para você, e quanto mais a pessoa estiver perto de Deus, mais ela vai se reconhecer pecadora ainda, pior ainda, a situação vai se avolumando. Então é isso, se o Espírito Santo não vier nos convencer a respeito do pecado, que eu sou pecador, então eu nunca chegarei a essa conclusão. Porque o ser humano, a humildade do ser humano está muito longe do próprio ser humano. Então orgulho, arrogância, prepotência falam mais alto, porque o nosso desejo, né, é ser assim, ser perfeito. E eu acho que eu sou perfeito, só os outros que erram, eu nunca erro. Então veja, o que está aqui em João 16, né? O Espírito Santo nos convencerá a respeito do pecado. Do pecado. Que pecado que é esse? Depois Jesus vai explicar. O pecado que consiste em não crer em mim. O pecado que consiste em não crer em mim. Então, se eu não creio em Jesus, que veio me salvar dos meus pecados, como que eu vou aceitar que eu sou pecador? Ok? Então, nesse sentido aí, que a fé, ela precisa, então, esse dom da fé, ela precisa do quê? Bom, ela é uma graça prévia e adjuvante, sim, e precisa dos auxílios internos do Espírito Santo. Auxílios internos, que move o coração e o converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Então o Espírito Santo tem que trabalhar em nós.
sem nós percebermos. Bem, na verdade também, o maligno trabalha em nós sem nós percebermos também. Só que o maligno não está dentro de nós. E pelo batismo nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. É diferente a condição. A condição hoje de um batizado é muito diferente da condição das pessoas lá do tempo de Jesus e de antes de Jesus. Então, como ainda não havia tido a redenção, que é o que Jesus fez na cruz, que é derramar o seu sangue, e esse sangue, através desse sangue, ele nos compra de Satanás. Então, todas as pessoas, por causa do pecado original, estavam submetidas a Satanás. E não tinha batismo, então não tinha nada, estavam todas submetidas. Por isso que no tempo de Jesus, existiam muitas pessoas endemoniadas. Quer dizer que o demônio tomava posse da pessoa, sim. Hoje é mais difícil? Sim, é muito mais difícil por causa do batismo. Então, por causa do batismo, Jesus me comprou de Satanás. Então, Satanás ele não tem mais autoridade sobre mim. Mas ele pode, sim, ele faz. Ele pode criar situações na minha vida para tentar me seduzir. Então, ele coloca situações, por exemplo, se eu vou trabalhar numa empresa que eu tenho acesso a dinheiro, então ele pode fazer alguma coisa ali para eu entrar numa situação em que eu possa desviar dinheiro para mim. Então, eu vou roubar. Então, ele pode fazer isso? Pode, claro que pode. Ele tem liberdade para isso? Tem. E ele faz e as pessoas caem nessas armadilhas dele? Sim, caem. Então, aí dependendo, ele conhece, né? É um anjo, né? O Satanás é um anjo e é muito inteligente. Então, ele conhece as fraquezas humanas. Ele sabe as fraquezas humanas de cor. Então, ele sabe onde cada um tem o seu ponto fraco. Nós chamamos aí de calcanhar de Aquiles, né? Onde cada um tem seu calcanhar. Onde está o seu calcanhar de Aquiles? Onde que está a sua maior fragilidade? Então, no dinheiro. Se você é homem, então está nas mulheres, você se perde por causa das mulheres. Ou se você é mulher, você se perde por causa de homens. Ou você quer ter renome, ou você é muito orgulhoso. Então, quer dizer, ele sabe onde trabalhar. Então, ele vai trabalhar, mas ele não pode entrar na pessoa mais como ele fazia antes do batismo. Porque o batismo me torna filho de Deus, me torna templo do Espírito Santo. O meu dono, através do batismo, é Jesus Cristo. Então, o demônio não tem mais autoridade sobre mim. Então, a situação agora de um batizado é muito diferente das pessoas do Antigo Testamento. Muito diferente. Ok? Mas mesmo assim, se a pessoa daí quiser convidar Satanás para fazer parte da vida dela, quiser fazer pacto com Satanás, aliança, acordo, sei lá o quê, ele pode fazer? Claro que pode. Aí sim, é diferente. Daí a pessoa está convidando Satanás para fazer parte da vida dela. Daí já é diferente, né? Aí, claro que uma situação totalmente aí, né? Contrária à salvação, à redenção de Cristo. Mas o que eu estava dizendo a você, então, que quanto você mais vai conhecendo esse Deus maravilhoso, vai conhecendo a sua palavra, então a verdade de Deus vai entrando na sua vida, vai entrando no seu coração, vai formando em você uma nova pessoa. Ok? Então, Luiz Carlos está sendo formado uma nova pessoa pelos estudos teológicos da nossa querida e amada Igreja Católica. Então, você que está estudando comigo, então todas essas verdades vão nos abastecendo, vão nos robustecendo, vão nos dando força, coragem, entendimento, sabedoria. Então, claro que Satanás vai tendo muito mais dificuldade em agir em pessoas que estão aí se comprometendo mais com Jesus, com a fé, conhecendo a verdade de Cristo, a verdade da igreja, que é a mesma coisa. Mas, enfim, fica mais difícil. Satanás, então, vai ter que se ele quiser aí nos destruir, ele vai ter que trabalhar muito. Ele consegue bem. As armadilhas dele são fortes, né? Então, se nós dermos uma bobeira aí, né? Se nós dermos aí
uma vacilada, então fatalmente nós cairemos em pecado, mesmo conhecendo a verdade. Não é porque eu conheço a verdade, porque eu conheço Jesus Cristo, porque eu sou de Cristo, eu sou de Maria. Então não é por causa disso que eu estou imune ao pecado. Vamos deixar isso bem claro. Que tem pessoas que pensam isso. Pessoas que pensam que como estão na igreja, trabalhando na igreja, são pregadores, trabalham lá, estão na renovação carismática, estão no Emaús, estão no encontro de casais com Cristo. Então agora Satanás não tem mais como agir na minha vida. Tem sim. E quanto mais você pensar que ele não tem como agir, você está dando lado para ele. Então o que nós temos que fazer sim é ficarmos aí muito conscientes de que eu sou pecador sim. E que a qualquer momento, se eu vacilar, eu caio em pecado. Olha, eu vou dar um grande exemplo aqui. Uma vez eu fui fazer um retiro e tinha muita gente, né? Tinha muitos padres. E aí encontrei um padre passando perto de mim, assim, e um moço, um jovem, ele falou: "Oi, padre, posso falar um pouquinho com o senhor?" E esse padre, ele tem um trabalho maravilhoso, que ele tem uma fazenda aí, que ele acolhe jovens drogados. E esse jovem então foi falar com ele e falou: "Olha, padre, eu gostaria de ter sua bênção aí, porque eu já faz 6 meses que eu não uso mais nada, nenhum tipo de droga, então já estou livre." O padre falou: "Não. Não é assim. Não é assim." E eu até parei para escutar. Falei: "Meu Deus, vamos aprender alguma coisa com esse padre agora, né?" E aprendi mesmo. Ele falou assim: "Você é um drogado e sempre vai ser um drogado. O que você tem que fazer é lutar contra o vício. Mas contra esse vício você vai ter que lutar todo dia. Todo dia. Você nunca pode falar: eu já estou livre das drogas." Não. Você vai falar: eu estou vencendo as drogas. Hoje, mais um dia que eu venci a droga. Então, se eu estava sem drogas há 200 dias, então hoje é 201. Mas drogado você sempre vai ser. Então, isso foi uma lição para mim. Aí eu pensei: puxa vida, pecador eu sempre vou ser. Embora sou batizado, sou crismado, recebo a comunhão sempre. Estou em oração, estou em retiros, eu trabalho na evangelização, eu dou aulas de teologia, eu canto nas Santas Missas, eu faço isso, faço aquilo, atendo pessoas em oração. Então, eu posso pensar: eu, Luiz Carlos, então, já não sou tão pecador assim. Eu, Luiz Carlos, já estou imune ao pecado, o pecado não vai mais me atingir. Aí que está o grande engano que eu não posso cometer. Eu aprendi aquele dia ouvindo aquela conversa e se você não sabia disso, você está aprendendo hoje. O que você está aprendendo hoje? Que você é pecador, assim como eu sou pecador, o Papa é pecador, o Bispo é pecador, os padres e todas as pessoas. Nós não estamos isentos do pecado, não estamos imunes ao pecado. Nós temos que prestar muita atenção. Porque se eu julgar que eu já estou muito bem, que eu já estou num grau de santidade muito bom, aí Satanás vai agir, preparar uma armadilha para mim e eu fatalmente cairei nessa armadilha. Por quê? Porque eu estou me achando que eu estou aí já numa condição muito boa. Então, querido irmão, querida irmã, é através então da fé, desse dom maravilhoso, que o Espírito Santo vai trabalhando em mim, vai me fazendo entender que eu sou pecador sim, mas que eu tenho que acreditar na verdade, buscar os sacramentos da igreja, buscar a confissão, buscar a Eucaristia. Os sacramentos que eu não tenho, ainda tenho que ir atrás. Se eu não sou batizado, se eu não tenho crisma ou se eu não fiz a primeira comunhão, então eu preciso correr atrás disso. Se eu estou juntado com uma pessoa agora, não estou casado na igreja, preciso ir atrás disso porque estou em pecado mortal. Todas as pessoas que estão unidas sem matrimônio, então estão em pecado mortal.
Então veja, querido irmão, querida irmã, a nossa situação. Eu tenho que buscar sim forças em Deus, pela fé que o Senhor me dá. E tenho que entender que eu sou pecador e serei pecador até o último dia da minha vida aqui neste planeta. Quando eu morrer, sim, aí se eu não estiver totalmente santificado para entrar no céu, se eu não estiver totalmente, né? Se eu busquei aqui todas as formas de me santificar, mas ainda estiver em dívida com alguma coisa, então pagarei, ou serei purificado num estado novo chamado purgatório, para entrar limpo no céu. Porque no céu não entra pecado e não entra pecador. Aí sim, entrando no céu, aí eu estou livre da condição que eu estou hoje. Eu estou livre dessa condição de estar aí submetido aos meus desejos, submetido à vontade da carne, submetido aos maus pensamentos. Eu tenho em mim más inclinações, más tendências, assim como você tem também. Isso aí estarei livre, então, quando entrar no céu. Mas até lá nós temos que lutar diariamente e ficarmos aí alertas nas situações em que o demônio vai sutilmente lançando sobre nós. Ok, querido irmão, querida irmã? Então hoje nós estudamos um pouquinho sobre a fé é uma graça. No nosso próximo encontro nós vamos estudar a fé é um ato humano. Ok? Vamos lá entender isso daí também. Vamos pedir à Virgem Santa, a nossa Mãe querida, que nos ajude a buscarmos cada vez mais a santidade e renunciarmos cada vez mais ao pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.